Meu nome é Michele, tenho 59 anos e até recentemente acreditava viver a vida perfeita. Sou casada com Pierre, um homem gentil e dedicado com quem compartilho décadas de história. Juntos, temos 2 filhos adultos que se tornaram o nosso maior orgulho e hoje seguem suas vidas com independência e carinho por nós. Em nossa cidade, Saint-Étienne, somos conhecidos e respeitados, e nossa rotina é tranquila, cheia de companheirismo e momentos que sempre considerei preciosos. A confiança entre Pierre e eu era sólida. Nunca duvidei de sua lealdade, nem imaginava que algo pudesse abalar o que construímos. Nosso pequeno comércio, uma loja de produtos artesanais, é um dos nossos grandes legados. Começamos modestamente, sem muitas pretensões, mas com trabalho e dedicação conseguimos manter o negócio e até prosperar um pouco ao longo dos anos. Esse trabalho conjunto nos aproximou ainda mais, e eu gostava da ideia de compartilhar todos os momentos ao lado do homem que sempre admirei. A loja se tornou parte essencial de nossa identidade, uma realização conjunta que simbolizava nossa união. A cidade também parecia parte da nossa família, com clientes que se tornaram amigos e uma rotina que nos trazia paz. Pierre e eu tínhamos uma rotina serena e, ao contrário de muitos casais, ainda mantínhamos conversas longas e sorrisos cúmplices. Nossas diferenças ao longo dos anos sempre foram superadas com diálogo e achávamos que conhecíamos um ao outro em cada detalhe. Havia uma tranquilidade em nossa convivência, algo que, para muitos, representaria o ideal de um casamento. Foi então que uma manhã qualquer, em nossa loja, tudo mudou. Uma mulher da minha idade entrou e começou a observar os produtos com um olhar estranho, quase hesitante. Seus olhos profundos e pesados cruzaram os meus, e em segundos senti uma inquietação no ar. Em poucas palavras, ela revelou que era mãe de 3 filhos com Pierre. Fiquei paralisada, incapaz de entender o que estava ouvindo. O homem com quem partilhei toda a minha vida levava, na verdade, uma vida dupla. Aquela mulher estava me contando algo que destruiria para sempre minha visão de quem eu era e do que o meu casamento representava. Dominada pela raiva e incredulidade, mal consegui processar o que a mulher me dissera. Esperei que ela fosse embora para confrontar Pierre e pela primeira vez encarei-o como um estranho. Ele tentou se explicar, dizendo que foi um erro do qual não conseguia escapar, mas suas palavras soavam vazias e desprovidas de qualquer sentido para mim. A cada frase, o abismo entre nós crescia, e tudo o que eu conseguia ver era o homem que destruiu a confiança que levamos anos para construir. Em minha mente, giravam memórias de nossa vida juntos, que agora pareciam tristes ilusões. Sentindo-me perdida, saí da loja e voltei para casa sem olhar para trás. Cada objeto, cada fotografia em nossa casa parecia me lembrar da traição, uma cruel ironia do que eu acreditava ser minha felicidade. Minha cabeça estava em turbilhão, e tudo o que eu queria era escapar daquela realidade. Comecei a juntar algumas roupas, decidida a sair e buscar um lugar onde pudesse ao menos pensar. Não conseguia mais olhar para a nossa casa da mesma forma. Era como se cada canto estivesse contaminado por mentiras que Pierre vinha mantendo por tanto tempo. Enquanto arrumava minhas coisas, percebi o olhar curioso de Robert, nosso vizinho. Ele sempre fora simpático, um homem solteiro que, de vez em quando, lançava olhares charmosos para mim. Naquele momento de desespero e raiva, o olhar dele parecia um convite para o alívio que eu tanto precisava. Em um impulso, fui até a casa de Robert e, sem palavras, nos entregamos a algo que eu jamais havia imaginado. Assim que ele abriu a porta, me joguei em seus braços e o beijei com muita intensidade. Ele achou estranho aquilo no começo, mas depois não resistiu aos seus instintos. Tirei minha roupa ali mesmo na sala e me entreguei a Robert. A raiva e a dor que eu sentia por Pierre se misturaram a uma sensação de liberdade que nunca antes experimentei. Passei a noite com Robert e, de certa forma, encontrei uma paz temporária naquele encontro. Nos dias que seguiram, fiquei morando na casa de Robert, onde o tempo parecia parar e eu podia me esquecer de tudo que Pierre havia feito. Não queria pensar no futuro nem nas consequências de minhas ações. Tudo o que desejava era um refúgio e Robert se tornou exatamente isso. Pela primeira vez, sentia-me fora das amarras da minha antiga vida. E algo dentro de mim se libertava, ainda que eu soubesse que esse momento de fuga não poderia durar para sempre. Um mês depois, Pierre veio até mim, visivelmente arrependido,
e disposto a consertar o que havia quebrado. Ele implorou pelo meu perdão, dizendo que me amava e que nunca deveria ter mentido. A sinceridade em sua voz me desarmou, e uma parte de mim, aquela que ainda guardava carinho por ele, queria acreditar que poderíamos reconstruir o que foi perdido. Relutante, decidi lhe dar uma segunda chance, mas com a condição de que ele precisaria provar que ainda era digno da minha confiança. Voltei para casa com a esperança de que talvez aos poucos pudesse superar a dor. Pierre se dedicou com afinco para fazer com que nossa vida voltasse ao que era antes. Ele me envolvia em gestos atenciosos e parecia disposto a reparar cada pedacinho da nossa história. Embora eu sentisse algum conforto em estar de volta ao nosso lar, algo em mim havia mudado profundamente. Robert continuava em meus pensamentos. É difícil admitir, mas ele era mais quente e tinha mais saúde que meu marido, e a sensação de liberdade que encontrei ao seu lado me chamava de volta. Havia uma parte de mim que ainda ansiava por aquele refúgio, onde eu podia ser apenas Michelle, sem o peso de ser a esposa traída. Enquanto Pierre tentava reconstruir nosso relacionamento, comecei a perceber que meu coração estava dividido. Nos dias em que ele estava focado no trabalho ou ocupado com outras tarefas, eu me permitia retornar à casa de Robert, onde a independência que eu descobri ainda me esperava. Ele me recebia sem cobranças, sem expectativas, aceitando o pouco que eu podia oferecer. Senti que, pela primeira vez, tinha o controle sobre minha própria felicidade. Dividia-me entre a segurança ao lado de Pierre e a intensidade que encontrava em Robert, cada um representando algo essencial para minha alma. Surpreendentemente, essa nova configuração me trouxe uma paz inesperada. No fundo, sabia que não poderia manter essa vida para sempre, mas por enquanto decidi não pensar no futuro. Viver entre esses dois mundos, mesmo que parecesse contraditório, fazia com que eu me sentisse plena e feliz. A rotina entre Pierre e eu voltou a se estabilizar, e nossas vidas retomaram uma tranquilidade, mesmo que houvesse agora uma distância sutil entre nós. Ele estava mais dedicado do que nunca, e nos fins de semana, planejávamos atividades que redescobriram nosso relacionamento. Mas mesmo com esse esforço, a ferida que ele deixou ainda me incomodava, e os encontros com Robert continuavam a preencher essa lacuna. O segredo que agora carregava me dava uma força e um prazer que eu jamais teria imaginado. Pierre parecia confiar que a reconciliação estava completa, e acreditava que nossa vida estava voltando ao normal. Mas a verdade era que a nova dinâmica entre mim, Pierre e Robert se tornara o equilíbrio perfeito para a minha felicidade. Era como se eu tivesse encontrado uma maneira de viver todos os lados de mim mesma, de forma que cada relação atendesse a um desejo ou necessidade que, sozinha, eu nunca poderia suprir. À medida que o tempo passava, percebi que essa nova forma de viver se tornara indispensável para mim. Carregar o segredo de minha vida dupla era, paradoxalmente, libertador. Pierre continuava sendo um marido dedicado, e eu sabia que ele jamais imaginaria o que acontecia nas horas que passava longe de mim. Ele via a mudança em mim como uma reconquista do amor que pensava ter perdido, mas, na verdade, o que ele via era minha paz, ao viver entre essas duas realidades. Eu não me sentia mais presa a um único papel. Agora, eu era todas as versões de mim mesma. Pierre nunca desconfiou, e talvez isso fosse um reflexo de sua própria necessidade de acreditar na reconstrução de nosso casamento. Ele parecia tão focado em recuperar o que tínhamos perdido, que nunca imaginou que eu também pudesse buscar consolo e felicidade em outro lugar. Mas no fundo, eu sabia que agora quem levava uma vida dupla era eu. E então, você gostou dessa história? Espero que você tenha aproveitado cada segundo. Se ficou curioso para saber mais, você sabe o que fazer. Dê um like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo futuro. Diga-me nos comentários o que você achou. Eu adoraria saber o que você pensa. Até a próxima, estarei esperando por você.